E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Moiras Tarot. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Belle e hoje nós vamos dar início a uma leitura geral e atemporal para vocês. Faz tempo que eu não apareço por aqui, então se você já é antigo do canal, seja bem-vindo novamente. Se você é novo, não deixe de se inscrever, tá? De fazer parte aqui da nossa egrégora. Então, sem mais delongas, vai ser uma leitura geral e atemporal. Adapte a sua realidade. Se você perceber que não faz sentido para você, solta para o universo, que pode ser sobre uma outra pessoa da qual você está lidando ou para alguém que precisa chegar e ouvir essa mensagem, ok? Então, como eu sempre peço, respirem fundo, entrem em contato com os mentores de vocês, peçam que eles se façam presente neste momento, tornando a leitura de fácil compreensão para vocês. Nada acontece por acaso, então se você chegou até aqui, alguma coisa importante tem para você ouvir nessa leitura. E aquilo que for vindo na sua mente enquanto a leitura estiver fluindo, é sobre isso que eles gostariam de estar conversando com vocês, ok? Então, eu abro a mesa, que a espiritualidade maior se faça presente, nos orientando, nos direcionando, trazendo mensagens, conselhos, informações para quem chegou até aqui e precisa ouvir. Certo, galera? Vamos lá? Vou abrir com o Oráculo dos Delfos. Nós precisamos conversar neste momento com as pessoas que chegaram aqui agora. Nós precisamos conversar neste momento com as pessoas que chegaram aqui agora sobre o que vocês gostariam de conversar. O presente é uma carta que já vem abrindo aqui o jogo, falando de realmente vocês recebendo algo físico, material. A inspiração, trabalhando muito com a intuição de vocês, talvez vocês tenham pedido muito algo para a espiritualidade, estão esperando alguém trazer algo para vocês. A vaidade. Mais uma, por favor. Um passatempo. Bom, galera, o inferno foi o que eu pensei agora, por isso que eu ri, né? Aqui eu vejo que muitos de vocês, né, estavam pedindo para a espiritualidade, estavam esperando aí vir um recado, uma mensagem, um encontro. Esse presente aqui para muitos pode ser material, mas eu tô sentindo aqui que para uma grande maioria é algo que vocês pediram até mesmo através do divino, tá? Aqui é como se vocês soubessem que o que vocês querem não faz bem para vocês. Perdão. É como se vocês realmente pedissem algo que vocês sabem que não faz bem, que não agrega para a vida de vocês, que é para suprir uma necessidade do ego de vocês, como se tivesse até mesmo algo como uma competição aqui. Mas que isso, de alguma forma, quando você tem acesso, quando você recebe isso, anestesia uma parte de um tempo que você sente que perdeu. Então, aqui para alguns, se for uma relação amorosa, vamos supor uma pessoa, esse presente para você seria um encontro físico com uma pessoa, que ela venha te entregar, te ofertar algo que você deseja de muito coração. É como se você já tivesse com essa carta da inspiração aqui, intuição, como se você já soubesse dentro de você, né? Se já sentisse, seu corpo reage, a sua mente já traz de forma clara para você que aquilo ali é algo que é mais simbólico, né? Um presente assim que seria simbólico para você, não traria grandes mudanças, digamos assim, né? É algo que você iria usar ali, usufruir e que não seria de ouro, né? Não é algo que dura, não é algo que tem como você guardar, né? Não é algo que você vai conseguir de alguma forma usar e mostrar para todos. Não sei para quem que vai fazer sentido isso aqui, mas eu tô sentindo, né? Então essa questão da vaidade fala justamente disso, de você querer algo que ou não é seu, ou você querer mesmo sabendo que não pode ter. Se for uma pessoa, vamos supor, do outro lado, a pessoa às vezes você quer por teimosia, entendeu? É algo que é só para suprir uma necessidade, algo que é para você se sentir melhor consigo mesmo, pelo fato do tipo, eu pedi, eu quero, eu consegui, entendeu? Mas isso no final, que vem para você com essa carta do passatempo, é como se eles estivessem falando assim:
tempo que você tá olhando para essa coisa da vaidade, isso que você tá pedindo, esse presente que você tá querendo receber, ou que tá sendo ofertado para você, porque a gente pode mudar a perspectiva também. Pode ser que vocês estejam recebendo esse presente, né, de alguém de fora. Você sabe dentro de você que isso não é algo que está sendo dado de coração, de carinho, e sim porque é alguém que tá tentando te comprar, te entregar alguma coisa que aos seus olhos, essa pessoa sabe que aos seus olhos tem valor, mas para ela é supérfluo. Então é uma forma de obter uma troca, né? Ela dá algo que para ela não vai fazer falta, que para você tem valor, para suprir o próprio ego. E no fim aqui, independente de como seja qual parte você se encaixa aqui, qual dos lados, no fim eu acho que os dois é mais para satisfazer um ego aqui, satisfazer um desejo do tipo assim, no sentido do que eu posso e eu quero, né? Eu acho que eu não tô encontrando palavras melhores para descrever isso. É algo mais para vocês se sentirem saindo por cima de uma situação, ou como se isso de alguma forma você sente que essa coisa material que está sendo ofertada para você de alguma forma te dá um certo poder, assim, né? Mas isso na verdade não. Então eles vêm pedindo para você prestar atenção nesse valor que você tá dando a essas pequenas coisas, porque essa carta do passatempo, ela tá me passando muito uma ideia de você tá olhando para trás, né? Então isso que tá sendo ofertado, isso que você tá recebendo, isso que você tá pedindo é algo que já não, na verdade, não te satisfaz mais, né? Então é uma perda de tempo. Tem coisas mais importantes para você pedir, para você desejar, para você querer ou até mesmo receber, tá? E no fundo a carta do inferno confirma para mim isso, né? De que assim, é como se você vivesse nessa dualidade. Eu não posso, eu não preciso, mas ainda eu quero. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, né? Que ele fala, deixa eu ver se eu lembrar. Se eu vou lembrar. Então, são 3 coisas. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu quero, nem tudo que eu quero eu devo. Eu acho que essa é a sequência, tá? Então, o inferno, ele vem falando disso mesmo. E essa carta do inferno no final do deck, ela fala muito dessa coisa, não só da promiscuidade, mas como também da sexualidade. Ela traz à tona também esse lado mais vil do homem, né? Essa coisa que a gente vai, se envolve numa situação ou age de alguma forma, recebe algo, na hora do impulso vai e age, e depois as consequências disso, desses momentos de prazer, são bem piores, né? São muito mais prolongados do que o momento de satisfação e prazer que você pode receber com esse presente, seja qual ele for aqui, tá? Espero que não esteja ficando confuso, vocês estejam entendendo. Mas é isso, galera. Vou falando aí pra vocês. Sobre o que nós estamos falando aqui nessa leitura, clarifique mais pra mim essa leitura do que nós estamos falando aqui. A carta do presente, clarifique pra mim. Tchau, eu. Salve suas forças, Dona Maria Padilha. O que a senhora gostaria de trazer à mesa para os consulentes que estão vendo esta leitura? Salve suas forças, minha senhora. Claro, o presente. Eita. Amigo, fiel e aliado. A inspiração. Magia e feitiço. Falei pra vocês que tinha alguma coisa de intuição, de vocês pedindo. Ó, a espiritualidade não mente, né, gente? Eu falei isso pra vocês a respeito dessa carta da inspiração. Quando caiu, magia e feitiço veio logo junto com ela. A vaidade. Vitória. A sensação de, tipo assim, eu consegui, né? Que foi o que eu falei, eu quero, eu posso, eu consegui, e é isso. É a ideia de vocês se sentirem aqui, ter a satisfação de conquistar, de ganhar, de receber aquilo que vocês tanto desejaram, né? Um passatempo. Eita. A consulente. Eu falei que era eles pedindo pra vocês pararem de perder tempo, né? Como se vocês estivessem olhando para trás para algo que não acrescenta mais, né? Algo que, sendo que vocês têm coisas talvez maiores, talvez não, né? Que vocês têm coisas maiores, mais importantes, que trarão mais satisfação.
Desculpa, gente, tô com a garganta seca. Tomar um café? Aqui, então vamos lá. Esse é o presente, essa carta do amigo fiel e aliado com magia e feitiço junto com o presente e a inspiração pra mim, vem trazendo muito uma ideia do que eu falei no início pra vocês, né? Como se vocês estivessem pedindo algo, desejando muito algo, né? Esse presente que chega pra vocês, dado pela espiritualidade. E quando eu falo dado pela espiritualidade, pode ser uma coisa material, uma pessoa, né? Uma situação, um emprego, algo, né? Assim. E que a espiritualidade, ela aceitou o seu pedido e ela trabalhou a seu favor. Mas isso por quê? Não que necessariamente seja bom, todo de bom pra você. Sim, porque de alguma forma você mereceu isso, né? Você merece isso, por isso que foi te dado essa graça, né? Porque os seus guias, seus mentores, Deus, o universo, independente do que você acredita, aceitou te dar isso, abriu os caminhos para que você receba isso, né? E aí talvez para muitos aqui pediu realmente para uma entidade, uma deidade, para alguém específico aqui, porque esse amigo fiel e aliado com essa carta de magia e feitiço para mim fala muito de um guia, né? De algo assim espiritual realmente trabalhando a seu favor para que você obtesse essa vitória, alcançasse isso que você tanto desejasse, né? Então no final realmente, tipo, os caminhos foram abertos e você vai conseguir conquistar isso que você deseja. Só que aí eles estão falando dessa consulente com carta de um passatempo. Será, como se eles estivessem falando assim, eu tô te dando isso pra você ver que isso não é bom pra você. Que você vai ficar feliz, se divertir por um tempo, vai saciar seu ego, seu desejo, seu prazer por um tempo, mas logo você vai perceber que, tipo, o que você queria não existe mais no agora. É difícil construir isso, com isso que você está ganhando, é como se fosse uma plantinha, como se ela tivesse um tempo ali de durabilidade. Fosse criada ali para viver por dias, meses e não se desenvolver. Ela não fosse se desenvolver, entendeu? Seja porque você está aguando muito ela, seja porque não importa o que você faça, ela não vai andar, não vai para frente, porque alguém vai colocar um mal olhado ou algo do tipo. É como se fosse uma plantinha aqui que não se desenvolve. Você vai estar ali podando ou aguando, trocando de vaso, fazendo tudo que for para isso crescer e se desenvolver, e não importa o quanto você, tipo, se dedique, seja espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, para que isso, tipo, se desenvolva, é como se fosse um tempo perdido, entendeu? Eles estão falando assim, olha, você podia estar escolhendo outras plantinhas para você regar do seu jardim. Ou ir lá e comprar outra plantinha para você se dedicar e, sabe, você podia ter, não precisava pedir tanto por essa. Em algum momento, talvez você ia estar passando na rua, ver uma planta super bonita e ir lá pegar uma muda dela, levar para casa e ela ia se desenvolver naturalmente, tá? Fundo do deck a gente tem a carta da pessoa intermediária, que é um homem. Então aqui, gente, eu vejo que, independente de qual seja a situação aqui, tem realmente uma figura masculina aqui, na verdade, perdão, uma figura masculina que influencia essa situação. E para muitos, ó, notícias distantes por caminho distante, união e negócios que chegam, vício, teimosia, casamento feliz. No geral, eu sinto que para muitos não tem como eu mentir, que é um tipo de parceria, seja ela romântica ou não. Então, para os que forem uma parceria romântica aqui, pode ser que exista outras pessoas envolvidas nessa situação, né? E que você tá querendo muito que seus caminhos se abram com essa pessoa ou com essa parceria aí que chega. Tem sofrido uma forte influência masculina aqui, igual eu falei no início, de um guia, algo do tipo. Eu acredito que seja realmente um guia de energia masculina aqui atuando para vocês, intermediando essa situação. E é como se não fosse demorar muito para que esse presente, né, essa situação chegue e seja entregue aí para vocês, caso ainda não tenha sido, né? Se foi, eu diria então, já que vocês quiseram tanto, aproveitem, porque não é algo que eu vejo que dure muito. Não é algo que eu vejo que dure muito aqui. Foi gasto muita energia, como eu disse no início, emocional, psicológica, física, até mesmo espiritual aqui, né? Para muitos eu sinto que vocês podem ter só pedido, mas eu sinto que alguns mexeram realmente os pauzinhos aqui, tá? E, mas eu não pedi para nenhum guia masculino e tal. Então tem uma pessoa aí, uma figura masculina que tá influenciando de alguma forma, fazendo a ponte para esse presente chegar até vocês, tá? Pode ser que demore um pouco para quem não chegou ainda, mas isso vai acontecer novamente. Como eu digo, vai acontecer novamente no sentido de que para alguns eu acho que pode ter sido algo que vocês perderam, então tentando reconquistar, né?
E aí, como tinha a carta do vício e teimosia também, é algo como se fosse um padrão repetitivo, né? Como se vocês já viessem vivendo isso já por um bom tempo, né? Então, assim, às vezes até por isso que essa questão da espiritualidade trabalhar tão forte para vocês, né? Se vocês sentem que é um ciclo repetitivo, seja com a mesma pessoa ou não, né? Para quem é caso amoroso, ou até mesmo parcerias no geral, né, gente? Aqui vamos abrir. Eu vou falar da forma como eu tô vendo de forma mais clara aqui. Então, mesmo que for uma parceria, para muitos aqui, é como se fosse um ciclo repetitivo. Pode até ser outra pessoa, mas é o mesmo padrão, mesma linha de pensamento, as mesmas dificuldades que passa dentro de uma parceria, de uma união. No fim, as pessoas têm as mesmas características, é sempre o começo, meio e fim igual, tá? Vamos abrir com um tarô aqui, pra gente conseguir clarificar um pouco mais essa situação. Depois vocês deixem no comentário, gente, se tá fazendo sentido. Faz muito tempo que eu não leio, então eu tô enferrujada. Vamos lá. O que mais nós precisamos saber a respeito desta leitura? Como vai se desenvolver essa situação aqui? Deixa eu só tirar antes mais uma aqui. Clarifique para mim esse um passatempo com a consulente. Qual o resultado desse um passatempo com a consulente? Moedas e riquezas. Boa sorte. E morte ou alguém que foi embora. Eu tô falando, gente. É que no momento, ó, passado amor perdido. No momento, pra vocês, isso é uma coisa muito importante, né? É algo que vocês não estão percebendo, que tem coisas que a gente tem que passar na vida, bater a cara várias vezes, cometer os mesmos erros, né? Repetir o ciclo, até que uma hora a vida tá ali, né? A sincronicidade da vida, como eu falo, a vida tá ali te mostrando, te mandando várias vezes a mesma situação, gritando no seu ouvido, olha, se você tem que aprender com isso, se você não aprender com isso, esse ciclo não vai mudar, vai se repetir até você passar por essa ordalha, né, digamos assim. Então, é uma coisa que vocês valorizam, que vocês queriam que tivesse estabilidade, é algo que vocês acreditam de alguma forma que traz uma paz, um acalento para vocês. Pode ser realmente uma pessoa, uma situação do passado, aqui eu vejo, né, que vocês valorizam muito, que vocês queriam muito que desse certo essa parceria, essa união, mas o fim, infelizmente, é uma coisa que, assim, é algo que só vocês estão tentando carregar, é algo que vocês sabem que estagna vocês, é um padrão repetitivo do passado que fere, que magoa, né, e que no fim, essa pessoa vai embora, essa situação, essa união se desfaz, né, e eu acho que aqui com esse morte ou alguém que foi embora, é muito uma coisa assim de que dessa vez algo, né, vai ser talvez, não sei qual como terminou cada situação, qual é o padrão do fim de ciclo, né, de cada um de vocês que sempre se repete, mas eu acho que dessa vez é vocês que vão embora. Por isso, a hora que eu pedi o resultado desse passatempo com a consulente, é como se eu percebesse que esse moedas e riquezas, boa sorte, morte, alguém que foi embora, é como se vocês pegassem tudo aquilo que vocês estavam transferindo para esse presente, para essa situação, para essa união, para essa parceria, e fosse buscar a estabilidade de vocês, colocar tudo isso em cima de vocês. Então, vocês parassem de olhar para o passado, né, para algo que, assim, vocês sabem que é superficial, que não agrega tanto para vocês assim quanto vocês imaginam, que é algo passageiro, né? Algo que dá um prazer momentâneo e depois te estagna, né? Não flui, e não anda. E aí vocês mesmos decidissem ir embora, deixar para trás, entendeu? E aí é quando as coisas começam a se organizar novamente, certo? Só fiz essa parada porque eu realmente queria clarificar aqui. O que mais precisamos saber dessa situação? Como isso vai se desenrolar? O que precisamos saber mais a respeito disso? Um 7 de ouros, gente, veio confirmando, né? O 7 de ouros é aquela carta, assim, da colheita que não foi tão boa. Você se dedicou ali, e aí você tá vendo que o tempo que você perdeu ali, o plantio
né? A colheita não foi tão boa. Então ele olha meio que desanimado ali para a plantação dele. Ele esperava uma colheita bem mais farta e não foi, né? Então ele fala de espera, de demora. Um 5 de copas e um 10 de copas. O que eu acabei de falar pra vocês, gente? Envolve muita questão, assim, de vocês se dedicarem muito numa coisa que já passou, que não volta a ser mais como era antes, né? Então, vocês não percebendo, ó como ele olha pro passado, né? Chorando pelas taças que estão caídas, mas assim, ele não tá vendo que tem mais duas em pé aqui, né? Então, vocês... Eu acho que quando é essa morte alguém que foi embora, que eu falei pra vocês que é vocês mesmos indo embora, é mesmo com a dor, vocês percebendo que, assim, aqui não vale mais o meu esforço, aqui não vale mais meu joelho dobrado, aqui não vale mais a minha oração, aqui não vale mais eu acordar todo dia e regar essa planta aqui que eu tô vendo que não se desenvolve, vou deixar ela aqui no canto, que triste, queria muito que ela se desenvolvesse, que ela florescesse, mas não é a época dela. E aí nesse momento você consegue olhar pra frente e falar assim, eu vou alcançar meus 10 de copas, vou alcançar o ápice da minha realização pessoal. E aí é como se você voltasse a olhar pra dentro de vocês. Trabalhar uma questão emocional dentro de vocês e não por fora. Não essa questão da vaidade. Ó, caiu junto, gente. A vaidade, a vitória e um 10 de copas. Então, assim, eu vejo que é como assim, se vocês deixassem essa questão do ego, né? Só do prazer e da satisfação carnal, digamos assim, pra trás e fosse em busca de uma satisfação plena emocional de vocês aqui. Mais uma rainha de espadas. E a rainha de espadas, seja você homem ou mulher, né? A rainha de espadas é aquela pessoa que ela já sofreu muito. Então ela ativa o modo racional dela aqui. Ela vai trabalhar em prol do bel prazer, né? Ela valoriza quem tem que ser valorizado, mas ela não coloca ninguém acima dela. Então aqui eu vejo que muitos de vocês vão conseguir de alguma forma olhar pra dentro. A maior vitória aqui que eu vejo, que a espiritualidade está mostrando pra vocês, é que depois dessa entrega que vocês pediram, o presente não é necessariamente aquilo que vocês pediram diretamente pra eles, mas sim o desenvolvimento pessoal, o reconhecimento de si mesmo, autopreservação, autovalorização, autoamor, reconhecimento do valor de vocês aqui, né? Que vocês não precisam esperar estabilidade, paz ou qualquer coisa de outra pessoa de fora, numa relação, numa união, numa parceria. Mas sim vocês, né? Que vocês são as únicas pessoas capazes de darem e entregarem isso pra vocês de forma plena e completa. Então essa rainha de espadas, ela vem falando de uma pessoa que vai sair cortando tudo aquilo que não acrescenta na vida dela, né? E a rainha de espadas, ela também tá me trazendo muito uma ideia daquela pessoa, assim, que ela luta as próprias batalhas, né? Ela não vai esperar mais por nada nem ninguém. Principalmente depois que você perceber que você recebeu aquilo que você tanto desejava da espiritualidade, se você tinha alguma dúvida de que você estava sendo acompanhado, que você estava sendo guiado, que você estava sendo ouvido, isso cai sobre terra. Então você vai pegar toda essa força e vai levantar e vai lutar pelos seus objetivos, né? A rainha de espadas é aquela que ela levanta do trono dela e vai pra guerra, né? Então é um corte do passado, um corte realmente daquilo que não tá dando frutos. Então eu vou arrancar da raiz para poder começar um novo plantio. Um cavaleiro de paus, energia de ação, né? De fogo, de movimento. Uma rainha de paus, gente, eu tô falando que caiu bem embaixo da carta da inspiração, magia e feitiço, né? Então, assim, você tem uma energia aqui muito forte, muito sagaz para movimentações espirituais aqui. Mais uma. Um 5 de paus. Se eles estivessem falando que chegou o momento de você decidir quais as batalhas que vale a pena você realmente lutar, né? Aqui, para manter chegar nesse 10 de copas e manter ele. Porque o 10 de copas, ele é aquela coisa, você chega no ápice, mas e aí? Acabou? É um estado de felicidade? É momentâneo? O que você vai fazer para continuar se manter nessa energia, né? Nesse estado? O que você vai fazer todos os dias? O que você vai cuidar todos os dias de si para poder manter
essa estabilidade emocional. Um 10 de ouros aqui, galera. Então, eu sinto também que esse cavaleiro de paus, ele não fala só de vocês em movimento, né? Eu sinto também que pode ser uma figura que vocês estão lidando, que embora agite muito, tenha muito essa coisa de falar, de não, eu vou entregar, eu vou atrás, eu vou fazer por você e tal. Esse presente teria essa energia de cavaleiro de paus, né? Se esse presente, vamos supor, é uma pessoa. Cavaleiro de Paus, ele é aquele que é sedutor, ele é conquistador, ele atrai várias pessoas pra ir pra guerra falando, não, a gente vai vencer e tal, vai dar tudo certo. Ele consegue te ludibriar ali, fazer você acreditar que aquilo realmente vale a pena. Só que chega na hora, ele não vai, ele não completa. Porque ele é agitação, ele é agita, sabe? É só chama, é só fogo de palha. Não é uma pessoa que, tipo, não é algo, igual eu falei no início, não é algo que vai perdurar. É como se você tivesse que, pra isso dar certo, é o que eu falei exatamente desde o início. Vocês vão ter que ficar alimentando ali aquela fogueira toda vez e nada satisfaz esse cavaleiro de paus, entendeu? Nada satisfaz. E você é uma rainha de paus aqui. Você tem o seu lado racional ativo e você sabe que aquilo que você quer você conquista, você deseja, você vai lá e faz acontecer, seja pelas suas próprias mãos, você tem um contato com o divino, você tem essa forte conexão assim com um todo de pensar, querer e atrair, eles vão lá, eles te entregam, seja porque é bom pra você, seja porque é bom momentâneo e tem algo pra você aprender, você pediu, eles estão te entregando, eles estão te mostrando, eles estão abrindo as portas pra você de tudo que você quer, entendeu? Então assim, você tem esse poder de manipular, esse magnetismo aqui, então você tá começando a perceber que assim, nossa, eu queria tanto isso, mas não tá me satisfazendo, né? Esse presente, esse bracelete aqui, esse colar, eu sinto que, olha, eu me sinto linda, maravilhosa, mas se eu tirar esse colar, eu também vou continuar isso. E talvez eu possa comprar um outro colar, que não precisa ser extravagante, pode ser mais delicado. E mesmo se eu sair sem ele, eu sou a peça principal. Eu que vou chamar a atenção, eu que sou bonita, eu que sou magnética, eu que sou magnética. Eu que faço a coisa acontecer, eu não dependo de uma pessoa, de um objeto para ser quem eu sou, para ter o meu poder, o meu valor e fazer as coisas acontecerem. Então é isso que eu acho que entra nessa questão da vaidade também, de você tipo assim, eu quis realmente, eu consegui. Isso veio para provar do tipo assim, várias coisas para você, mas uma delas também é que assim, quando você quer, você faz acontecer. Então, por que em vez de tentar fazer acontecer com uma coisa que você tá vendo que não vai para frente, você não pega algo que realmente pode se desenvolver? Entendeu? E aí é quando vem esse 5 de paus, que é aquele, né, do tipo, caramba, agora é o momento eu tô percebendo quais são as coisas que eu tenho que dar prioridade na minha vida, né? E tem outras pessoas à minha volta, tem outras situações que estão, tipo, me impulsionando, me empurrando para enxergar mais verdades, realidades, onde meu pé alcança, onde eu consigo estar estável, o que eu consigo trabalhar melhor aqui para me desenvolver, para fazer as coisas acontecerem, né? E alcançar o meu 10 de pentáculos aqui, que é o meu 10 de ouros, a estabilidade financeira, uma estabilidade, uma família, algo profissional, uma união profissional. Então, assim, é como se a partir deste momento que você começa a trabalhar com a sua razão, você decide quais lutas você precisa realmente lutar aqui, venceu. Pessoas e situações que precisam ser cortadas da sua vida. E ao mesmo, tipo assim, você tá trabalhando no seu lado emocional, mas também racionalizando as coisas, né? Sendo racional também, não tá sendo totalmente emotivo ou emotiva aqui, né? E a rainha de paus vem completando essa rainha de espadas falando, tipo assim, não, eu quero isso, eu vou conseguir, eu tenho o poder para isso. Eu tinha esquecido do meu poder. Eu tinha colocado a minha felicidade, a minha prosperidade, a minha paz nas mãos de uma outra pessoa, de uma situação ou de um trabalho. Mas se eu sair desse trabalho, eu vou trabalhar em casa então até arrumar outro serviço, se eu quero trabalhar fora. Senão eu vou fazer meu próprio negócio, eu vou fazer a coisa acontecer. Entendeu? Eu não preciso de outras pessoas. Eu tenho um poder em mim, tá? Então, assim, o que eu vejo, pessoal, é isso. E aí, ó, confirmando aqui pra mim. Um 3 de paus no fundo do deck. Então, tipo assim, não tem vocês olhando pra trás, não tem vocês assim. Que no As é o início. O 2 de paus mostra ele quase dando um passo, assim, né? Olhando pro mundo e falando, pra onde eu vou agora? E o 3 de paus, não, eu já fui, eu já cravei
bastão aqui em terra firme. Eu tô começando de novo, uma nova história, sabe? Um novo lugar, uma nova perspectiva de vida, uma nova forma de viver, de criar, co-criar as coisas. Eu sei aquilo que eu quero atrair pra mim. Entendeu? Então, pessoal, vamos só mais uma pra encerrar. Diante de toda essa situação, como as pessoas vão se sentir após o resultado dessa leitura? Como as pessoas vão se sentir após o resultado dessa leitura? A força, vocês no domínio, no controle das emoções de vocês, e a Imperatriz. Eu tava o tempo todo aqui falando, gente, dessa questão dessas rainhas, do controle emocional, da racionalização, do poder, do magnetismo. A Imperatriz, ela é isso, ela é fartura, ela é aquela coisa do gestar, de trazer algo novo ao mundo, né? Ela tá gestando aqui, ela tá grávida, então ela tá prestes a trazer à luz, né? Ela tem poder, ela traz vida, né? Então a Imperatriz também traz muito essa coisa da mulher, de aflorar esse lado feminino, e mesmo que se você é homem, né, a gente tem o sagrado feminino e o sagrado masculino, mas tá trabalhando muito nessa questão de vocês terem o poder de criar, de co-criar, de trazer algo novo ao mundo, de se reinventar aqui, tá? E junto com a força, essa energia no sentido de que vocês no controle, no domínio dessa fera interior, da instabilidade, de qualquer pessoa ou situação que de alguma forma pudesse vir e tentar desestabilizar vocês. Não, aqui, e lembra que eu falei muito da questão do ego? A força também, ela fala muito da essência versus o ego, né? Então aqui é vocês valorizando mais essa questão da essência de vocês, tá? E muitos, ó, o final do deck, o eremita. Muitos de vocês vão precisar passar por esse caminho um pouco mais sozinho, mais solitário, porque o eremita ele fala disso, do voltar-se para dentro, né? Buscar a luz própria, a luz interior aqui. Então o eremita ele acaba sendo vocês vão estar em contato com outras pessoas, vocês vão estar sendo vistos, porque a Imperatriz também fala disso, né? De vocês sendo vistos, a Rainha de Paus falando de vocês magnéticos, então vocês não estão passando em branco, seja pelo campo espiritual ou pelo mundo físico aqui. As pessoas reconhecendo o valor de vocês, até porque quando vocês colocam um basta aqui e vai embora dessa união, dessa situação, ou devolve esse presente que vocês receberam, é como se alguém que deu, né, ou seja lá o que for isso aqui, começa a perceber, fala, nossa, realmente, essa pessoa não tá se contentando com pouco. Tipo, essa pessoa tá indo embora, isso aqui que eu tô oferecendo pra ela não é o bastante. Olha o valor dessa pessoa, né? Olha como essa pessoa se impõe, ela não precisa de pouco. Vocês não precisam de pouco, porque vocês podem se dar muito, vocês são muitos, muito aqui, né? Então, assim, é o momento que vocês vão começar a buscar dentro de vocês verdades, buscar a própria essência de vocês, se reconectarem com si mesmos, né? É a luz interior. Então, alguns de vocês podem se sentir após essa cair a ficha, né, da satisfação do prazer apenas pelo ego, se sentirem um pouco mais solitários, né, mais vazios. O perigo do eremita é vocês se deixarem cair na depressão aqui, né, que o eremita às vezes a pessoa vai se isolando tanto, acreditando que a sua verdade ali é a única, que ela dá uma bitolada e acaba se isolando e se afastando de todos. E aqui eles estão falando, não, saiba escolher suas batalhas. Saiba qual plantinha você aguar para cuidar, para se desenvolver. Se aquilo não tá dando, se aquilo não tá se desenvolvendo, você tá cuidando daquilo, tá tentando fazer dar certo, só que não importa o quanto você cuide, quanto você rega, não se desenvolve, a colheita não vem. Depois não reclama de ficar meses, anos parado ali numa coisa que você podia estar investindo em outra, entendeu? Então, às vezes, não investir naquela planta, mas investir em você, tá? Pessoal, não sei se vocês vão conseguir compreender a mensagem. Eu espero que sim, mas é isso. Um bom final de semana a todos. Se vocês gostaram, deixa nos comentários se vocês se identificaram. E até a próxima!